A mensagem é aprendendo com Deus no vale de ossos secos, né? Então o texto base 37, né, de Ezequiel. Aqui nós vemos para entendermos, né, o que Deus aqui estava falando, a gente vai entender o contexto histórico e a realidade do povo de Israel. Para compreender essa profundidade do Ezequiel 37, é preciso entender o cenário em que o povo de Israel se encontrava. O povo de Israel estava cativo. A terra, a cidade, a capital Jerusalém estava totalmente destruída, templo destruído, tudo era ruína. E o povo foi levado cativo para a Babilônia. O povo de Israel estava vivendo no exílio. Eles haviam perdido sua terra, o templo de Jerusalém já havia sucumbido, né, que era a glória ali do judeu, o templo, né, que simbolizava ali a presença de Deus, mas Deus só se faz presente, Deus só se faz presente em nós, o Espírito de Deus está presente em nós, quando estamos alinhados com o que o Senhor, né, nos diz e quer de nós. Não podemos estar de qualquer jeito, não é? Na presença de Deus, servindo a Deus, não. E aí aquele povo, né, deixou de atentar para o que Deus havia já passado para os antepassados, né, aquela glória que o povo tinha, porque a glória de Deus estava lá, as vitórias que Israel, né, obtiveram ao longo ali da sua caminhada com Deus, mas eles sucumbiram, né, deixaram de olhar para o Deus de Israel, começou a servir a outros deuses, né? Perderam o foco, e quando perderam o foco, eles caíram, né? A gente sabe que isso não acontece de uma hora para outra, né? Isso vem vindo, é uma coisinha ali, isso é uma besteirinha, o pastor prega, pastor, não é bem assim, né? Não é bem assim, é a palavra, né? Passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. Não importa o que o mundo fala, não importa o que o mundo ensina, o que a televisão, o que os teólogos, né, que aqueles que não estão alinhados com Deus, dizem, é a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática. Nós precisamos nos alinhar a nossa vida aos preceitos de Deus, não tentar pegar os preceitos de Deus e, né, adequar a nossa maneira de viver, longe disso, né? Se fizer isso, vai cair, né? Vai ser um osso seco, né? Sem a presença de Deus. Então eles estavam no cativeiro, a ruína ali era visível, né? Então nós vemos aqui, vamos ver a realidade natural e a visão espiritual. A visão que o Senhor dá ao profeta do vale não era apenas uma metáfora abstrata. Ali Deus pegou e levou ele, né, a um vale, provavelmente um cemitério onde as pessoas, né, morriam. Não era cemitério como, né, a gente tem tudo organizado, um parque das acácias, né? Toda vez que eu vou ao parque das acácias, falo assim, eu quero morar aqui, né? Porque é tão bonito lá, né? Calmo, sereno, tranquilidade ali, eu quero morar ali naquele lugar, muito bom. Daí eu chego lá, brinco com o pessoal, e aí, estão cuidando bem do meu cantinho aqui, que eu vim morar aqui, logo, viu? Não? Aí a pessoa, cruz credo, né? Mas não era um vale, eram ossos secos, né? A palavra diz sequíssimos, ou seja, já havia tempos e tempos que aqueles corpos, né, ali foram colocados e só tinha ossos. Então era uma visão que Deus estava dando, né, para o profeta e ver aqueles ossos, né, aquela situação, e depois ali sim fazer um paralelo, né, uma comparação e mostrar de fato como Israel estava, como o povo estava, porque o povo já tinha sido cativo, perderam suas terras, suas economias, famílias, né, um por um canto, outro por outro. Sabemos que naquela época, ou até hoje vivenciamos guerras, né, as pessoas perdem tudo, né, os seus recursos, infelizmente, está lá os escombros, vai as pessoas para furtar o que é do próprio povo, que é eles que estão ali sofrendo, né? Então a gente sabe que é assim. Só que naquela época era mais difícil. Levavam cativos, eram escravizados, mulheres abusadas, né? Era triste. A média de vida daqueles homens, em média, era 40 anos. Hoje aqui no Brasil é 73 anos, né?
Eu estou com 59, eu tenho ainda mais 14 anos de perspectiva de vida, né? Se Deus quiser, mais 14 anos para minha mulher me aturar, né? Então são 14 anos, mas naquela época era 40 e poucos anos, né? Cara, quando chegava a 50, rapaz, o cara estava bem na fita, né? Mas o povo foi levado cativo. Então ele falava de uma realidade natural e concreta. Deus levou Ezequiel para ter uma leitura espiritual exata do que estava acontecendo com os israelitas da época. E o sentimento de morte ali era coletivo. As pessoas estavam longe de Deus, Deus permitiu aquilo, e é interessante que a gente vai olhando os capítulos anteriores, e Deus sempre enviou o profeta, né, para falar, para despertar o povo. É como hoje a gente fala de Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Mas as pessoas às vezes não dão crédito, querem ir para balada, querem ir para festas, né? Querem saciar a carne, né? Mas se esquecem, né? A gente fala, as pessoas não dão crédito, mas Deus sempre falava, enviou os profetas, o profeta para falar, e o povo nem aí. Chega uma hora que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele trouxe juízo àquele povo, e por amor. Poxa, mas estranho, né? Que Deus é esse que permite o inimigo vir levar, né? Mas Deus é pai. Ele é um pai que ama, mas é um pai também que exorta, que corrige seus filhos. Então, nosso Deus é um Deus sério. Ele é Deus de fogo mesmo, né? É um Deus de poder. Então os ossos sequíssimos representavam perfeitamente como os israelitas se sentiam, e como estavam espiritualmente, politicamente, socialmente, como comunidade. Estavam dispersos, estavam destruídos, espiritualmente já não estavam crendo mais em Deus, estavam muitos distantes, né, dessa realidade, e sentiam-se no cativeiro. De fato eles já estavam no cativeiro, espiritualmente frios, politicamente destruídos, socialmente dispersos. Eles olhavam para si e diziam, né, como lá: fomos cortados, somos como ossos secos. Deus é tão maravilhoso, porque em vários trechos da Bíblia, várias histórias, a gente vê isso, que o povo está disperso, está longe de Deus, está adorando Baal, está seguindo outros costumes, mas sempre há aqueles, né, que não se dobram, né? Como lá com Elias, quando Elias foge, né? Ele, só eu sobrou, o povo tudo desviado. Não, volta lá que tem 7.000 que não dobraram os joelhos. Ou seja, sempre tem aqueles que estão firmes com Deus, não importam as circunstâncias, não importa o problema que a pessoa esteja vivendo, quando ela, né, a certeza, aquela convicção está impressa ali no coração dela, na mente, que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Redentor, que foi Cristo que foi cravado na cruz, né, e pagou o preço dos pecados que cabia a ela, que cabe a nós. Então, quando ela entende, ela pode passar no deserto que for, a dificuldade que for, mas ela não vai sucumbir, porque ela sabe, assim como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Então sempre tem esses, e é através desses que dobram os joelhos, que oram, clamam: Senhor, nós estamos nesse deserto, nós estamos cativos, Pai, eu perdi tudo, nós perdemos tudo, porque nós viramos as costas para Ti, Senhor, tem misericórdia, né? E aí esses aí que dobram os joelhos, que rasgam as suas vestes ali, né? E oram a Deus, e Deus de compaixão, Deus vai sempre tentar reorganizar a vida, né? E a gente vê ao longo da história isso, né? E era uma falta absoluta de esperança. Ao olharem para si mesmo, né, no cativeiro, como esse versículo, né, fomos cortados, somos como ossos secos, né? Os judeus se viam exatamente como esses ossos no cemitério, sem vida, sem pátria, sem rei e sem nenhuma esperança de futuro e de propósito de nação. Para os olhos humanos, a história de Israel tinha chegado ao fim e não havia mais chance de reconstrução.
às vezes acontece, pessoas às vezes acabam sucumbindo, desviando, saindo dos caminhos do Senhor, e de repente ela se coloca. Claro, o diabo, ele é o acusador, ele sempre vai apontar o seu pecado, ele sempre vai estar te acusando, ele vai estar sempre ali, por mais que você entenda, compreenda, puxa, eu quero voltar no diabo. Agora você quer voltar? Você fez tanta coisa, você já desprestigiou esse Deus, você pecou várias vezes, Deus nem te quer, e a pessoa às vezes fica ali, se colocando como um ser assim desprezível, sem valor algum. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão assim compassivo, Ele tem uma compaixão assim infinita, Deus é um Deus que ama, um Deus de amor, um Deus que vai em busca. Deus veio em busca de nós, enviou Jesus para nos resgatar, porque todos nós estávamos perdidos, como ovelhas sem pastor, num lamaçal do pecado, sendo conduzido por Satanás. Mas o Senhor veio, e nos atraiu, e nós fomos até Ele. Então que Deus possa sempre, quando você de repente se desvirtuar, perder o rumo, que o seu GPS, seja aí o Espírito Santo de Deus e te conduza novamente ao caminho. Todos nós estamos passíveis disso. Por isso que precisamos estar sempre convictos, servindo esse Deus com alegria, com zelo, onde quer que estejamos, que possamos ser luz, levar luz na escuridão, ser o sal, trazendo tempero para a vida das pessoas, não é isso? Então que Deus possa sempre nos abençoar, te fortalecer. E nós vemos que essa situação em que Israel estava, isso era um reflexo de como o povo de fato se sentia, essa questão do vale de ossos secos, espiritualmente, socialmente e politicamente, secos, sem vida, sem nenhuma perspectiva. Como eles foram capazes de esquecer das promessas de Deus e da fiel provisão que Ele proporcionou aos seus antepassados. E Deus sempre, quando o povo sai do Egito, Deus ali orienta, Deus supre as necessidades, e lá Deus dando pão, sendo a coluna de fogo à noite, sendo uma nuvem durante o dia, aquele sol causticante, mas as pessoas com o tempo não valorizavam mais Deus. A gente vê ali a história todinha, a gente fala, meu Deus, que povo de dura serviço, como a palavra fala, que povo queixudão, pescoço, não dobra, não se inclina, não reconhece, e aí é desastre na certa, Então, será que a fé deles era tão superficial assim? A fé desse povo? Porque deixaram Deus, viraram as costas para Deus e colheram o que plantaram. Porém, nós também perdemos frequentemente essa esperança de vista. Deus deu essa visão a Ezequiel porque nós, homens, precisamos desesperadamente de um lembrete de que Deus cumpre suas promessas. Precisamos enraizar em nosso coração a certeza de que Deus é poderoso o suficiente para transformar situações de morte em vida, pois para Deus nada é impossível. Então as pessoas que olhavam, Israel já era, Israel já acabou, os outros povos, está vendo? Nabucodonosor veio, levou tudinho para Babilônia, e olha, já era, mas para Deus não. Tinha pessoas ali que clamavam, que falavam, Senhor, nós estamos sem vida, somos ossos, nos sentimos um osso, sequidão, e Deus ouviu isso. Aí leva o profeta justamente para que ele tivesse essa visão, entendesse que ele voltasse lá para Israel depois e pregasse, e aí o povo ia entender, poxa, é uma coisa que eu estava sentindo, eu estou seco, porque eu estou longe de Deus, eu estou sem Deus, então Deus está nos amando, Deus me ama ainda, trazendo esperança àquele povo. Então, como Deus é maravilhoso, perdemos a esperança e nos tornamos escravos do pecado, como o povo se tornou escravo das nações pagãs. Nos transformamos em ossos secos numa sepultura.
Mas Deus é misericordioso e diante de um coração arrependido, Ele pode transformar até mesmo um vale de ossos secos, sem vida, sem esperança, em algo cheio de vida, de vigor, de bênção. Deus ainda é misericordioso em nossos tempos. Deus é misericordioso e exige de nós, ossos secos, que tenhamos um coração arrependido e humilde para voltar à presença de Deus. Não existem impossíveis para Deus. Ele governa tudo de forma soberana e com todo o poder. Nada foge do controle de Deus. Nada. Deus sabe de tudo. Nós é que não entendemos nada. Às vezes estamos entrando num deserto, de repente, conhecemos Deus. Poxa, agora eu conheci o Evangelho, que alegria, né? Alegria ali, né? O primeiro amor. Ai, que coisa boa. Aí de repente, pega o emprego. Meu Deus, que negócio troncho é esse? Eu estou tão rico, tão fiel, tão firme na igreja, eu me batizei, Senhor. E aí de repente começa a vir as lutas, as dificuldades, é perda de emprego, é odiado em casa, é a confusão em casa, é a família toda, parece que o mundo todo está contra nós. Mas é assim, né, que acontece, porque decidimos seguir a Deus, escolhemos adorar esse Deus maravilhoso. Então não existe impossíveis para Deus. Deus pode retomar a vida em um cemitério cheio de ossos destruídos. Se Deus pode restaurar a esperança de ossos sem vida, o que seria tão difícil que Deus não possa fazer na vida das pessoas e na sua vida? O que seria? Talvez você tenha aí uma necessidade, uma dificuldade, você tenha algum vale seco na sua vida, de repente o familiar que está afastado dos caminhos do Senhor, você está servindo a Deus, a outra pessoa de repente não está, tem filhos descrentes em casa, e a gente sabe a luta que é para você estar na sua casa, você é um crente em Jesus Cristo, e você manter aquela casa em ordem. É um filho que desobedece, ou de repente um marido que é um ébrio, né, que é alcoólatra, cheio de vício, né? Não é fácil, é duro. Quem sabe seja o teu vale de ossos secos, né? E Deus pode trazer vida. Então tem um limite humano. Quando alguém morre, ainda há oração, mas quando vira um osso seco, a esperança humana acaba. Aí morreu, aí chama lá o pastor, que olha, o pastor mal morreu aqui, poxa, vamos orar. De repente, já ouvi vários testemunhos assim, pessoa ali morreu, de repente as pessoas oram e Deus, peraí, Deus tem um propósito. Também vamos dizer que de repente a todos que morreram, chama lá que o pastor, o missionário, o profeta vai. Não, tudo é dentro do propósito de Deus, é a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Deus tem um propósito em tudo, né? Lá quando o filho da viúva de Naim, né, que Jesus estava entrando lá e de repente aquele, né, cortejo ali, as pessoas chorando, e Jesus olhou, peraí, ele se compadeceu, né, ali, e criança ressuscita ali, né? Então Deus é tremendo, tudo Deus tem um propósito. Então vemos aí uma aplicação prática. O vale pode ser um diagnóstico médico irreversível, a falência de uma empresa, um casamento destruído ou um familiar que parece longe demais da conversão. Talvez seja um vale de ossos secos. Algum de nós aqui, ou talvez conheçamos alguém da nossa família que está vivendo num vale de ossos secos, um diagnóstico médico, né, assustador. Mas aí a gente vê o verdadeiro significado da fé. A gente aprende aqui com o profeta. Deus confronta o profeta com uma pergunta: filho do homem, acredita que esses ossos poderão viver de novo? Ele pergunta para o profeta. A pergunta não é sobre o futuro, mas sobre o poder. Deus não está perguntando se vai acontecer, mas se você acredita que Ele tem poder para fazer. Olha só que maravilha. Então ele chega assim: Senhor, Tu sabes, Senhor. Ele não respondeu ali, eu creio, Senhor. Não, Tu sabes, Senhor. Ou seja, isso é uma fé incrível, né? Ele entendendo que Deus pode, né? Se Ele quiser, Deus pode.
pode todas as coisas. Nem tudo o que pedimos, Deus nos concede, porque Ele sabe todas as coisas. Ele pode conceder aquilo que pedimos, aquilo que de repente sonhamos, ansiamos. Mas será que é bom para nós? Será que é bom para a minha vida isso, para a tua vida? Deus sabe. Isso é fé. A soberania de Deus. Fé real não é determinar ou decretar o que nós queremos que aconteça. Fé é crer que Deus pode fazer, mas descansar no fato de que a vontade dEle é soberana, perfeita e agradável. Ensinam por aí, eu determino. Quem sou eu para chegar a Deus? Eu determino, amanhã minha conta bancária, tantas vendas. Peraí, eu não sou ninguém. Ele é Deus, Ele é soberano. E muitas vezes estão ensinando o povo a achar que Deus é o nosso mágico, né? O gênio da lâmpada. Muito bem, mano, tá atenta. O gênio da lâmpada, né? Quem já assistiu aí na nossa época aí, o pessoal mais antigo, né? O gênio da lâmpada, aparecia o gênio. Faz os 3 pedidos. Olha, não. Deus é soberano. Deus não tem obrigação de nos fazer nada. Ele já nos deu algo maior, que é a nossa salvação, perdão dos pecados. Nós estávamos perdidos, desgarrados da presença de Deus, sem vida, e Ele nos salvou. O meu bem maior é a salvação, é a vida eterna que Ele já nos proporcionou. Já somos ricos, e se Ele quiser acrescentar algo mais, amém, Senhor? Eis-me aqui o teu servo. Não é assim? É assim que deve ser. E aí vem a resposta do profeta. Diante do impossível, a resposta correta é: Senhor Deus, Tu sabes. Está passando luta, aflição, dificuldade. Glória a Deus. E fala: Senhor, eu sei que Tu podes. Se Tu quiseres, Senhor, Tu podes, Pai. Mas seja feita a Tua vontade. Porque às vezes a gente pode incorrer em determinadas coisas. Você pegar um trecho bíblico, aí, tá, eu tomo posse daquilo, eu posso, eu determino, eu isso, aquilo, e depois você vira a se frustrar. Deus não conceder aquilo que você está pedindo, e aí você se frustra. Não, tem que entender que Ele é Deus, eu sou apenas um servo. Confiança e obediência devem estar sempre juntas, para que a nossa vida tenha sentido. É confiança e obediência nos preceitos de Deus. Nós vemos que esse princípio de Ezequiel, né, a gente vê que foi o mesmo lá do leproso em Marcos 1,14. Se quiseres, podes reconhecer a incapacidade humana e o poder total de Deus. O leproso, distanciado da sociedade, ele não poderia. E quando entrasse numa cidade que ele precisasse comprar alguma coisa, que não podia ainda andar, caminhar, ele tinha que gritar: olha, eu sou leproso, eu sou leproso, eu sou leproso. As pessoas para se afastar dele. Não imaginou? Imagina se fosse hoje, hein? Eu sou pecador, pecador, era todo mundo aí. Eu sou pecador, né? Mas era assim. E ele vai até Jesus. Se quiseres, tu podes. Ah, que fera, que fera. Nós vemos o processo e o milagre da perseverança. Deus não faz tudo no estalar de dedos. Até no vale de ossos secos existe um processo. Aí nós vemos a sequência divina, né? Quando ele foi profetizando, né? Aí ele viu, primeiro os ossos se juntam, depois vem os tendões, os músculos, a carne e a pele. Não dá para inverter a ordem, é um processo. É preciso respeitar o tempo de aprender, ouvir e ser corrigido. Tudo há um processo na vida, na nossa vida, na vida da igreja, na vida do cristão. Deus não é assim um estalar de dedos. Deus ensina que há um processo aí, juntando os ossos, né? Tem que as coisas se encaixando, né? Há um processo ali natural, né? O milagre da constância. Os que permanecem firmes não são os mais espirituais. Em momentos de êxtase, né? De repente no domingo, aquele louvor, as pessoas todas empolgadas, mas sim os mais constantes.
O milagre mais lindo é continuar fazendo o que é certo todos os dias, com ou sem vontade, caminhando diariamente com Jesus. Tem que fazer todo dia a mesma coisa. Às vezes, de repente, você não tem vontade de vir para a igreja, mas você vem porque você sabe que você tem um Deus poderoso. E se não há mais esperança para você, você sabe que a esperança é na casa do Senhor, é ouvindo a palavra, é ouvindo o Evangelho, é você encontrando pessoas com o mesmo propósito, pessoas aqui que estão todos aqui com os seus dilemas, com os seus ossos. Eu tenho os meus ossos, você tem aí os seus ossos de barro, né? Mas é aqui, diante do Senhor, que você vem buscar refúgio, não é? Às vezes não dá vontade de ler a Bíblia. Tem dia que você não quer ler Bíblia. Tem dia que mal você quer orar. Mas Deus não te despreza por isso. O Espírito Santo ali sempre cria um momento, uma mensagem que chega no seu WhatsApp. Olha, irmã, estou com saudade, a irmã não foi mais. O que aconteceu, irmã? Aí você... Ai, Senhor, que bênção, né? Eu não estou só. A gente sempre ensina na nova vida. Pessoas precisam de Deus, mas também pessoas precisam de pessoas. Ninguém vive isoladamente. Todos nós temos o nosso vale de ossos. O barulho antecede a vida. Olha aí, o barulho que antecede a vida. Quando a palavra de Deus começa a ser liberada, um grande barulho acontece. A mesma coisa é que não houve ali, quando o profeta começou a profetizar, os ossos começaram, pensa um ruído de osso se juntando, e os ossos ali, tudo certinho. A pessoa vai montando lá de qualquer jeito, a cabeça lá no pé, não. Quando ele profetizou, foi formando ali, os ossos se juntando, tudinho, né? E da mesma sorte é conosco. Às vezes começam os barulhos da nossa vida. Você percebe assim que parece que Deus está bagunçando a vida, mas não, Ele está ajeitando, Ele está trazendo vida, Ele está reestruturando, Ele está te fazendo um novo crente, Ele está te fazendo um crente fortalecido, um crente fiel. E nós aprendemos com as nossas falhas, nossos erros, nossos desertos, os nossos vales de ossos, porque aí você fica mais maduro. Aí você não vai querer morrer mais naquele eu, né? Que você tanto insistia. E a gente vê esse movimento espiritual. É comum que ao se posicionar na fé ou se batizar, comecem os embates, as lutas familiares ou profissionais. O inimigo tenta trazer distração e desânimo. E muitas vezes o silêncio, né? Às vezes, a vida está tudo bem, sou crente, vou para a igreja domingo, minha conta bancária, meu carro não quebra, eu estou uma bênção, esse negócio está tão bom para mim, né? E às vezes o cara pensa que o silêncio Deus está aprovando, e nem sempre a gente vê que de repente o silêncio ali era um vale de ossos, né? Um vale silencioso e excessivamente organizado pode ser apenas um reflexo de um cemitério ou de uma religiosidade fria e sem vida. Liturgias, rituais, painéis de LED, né, organizados, não significa a presença viva do Espírito Santo. A gente vê igrejas lotadas, mas muitas pessoas estão vivendo suas vidas uma vida mundana. Vai para a igreja, pula, canta, né, aquela banda, que você olha assim, rapaz, que banda, olha, os violões, olha o equipamento, olha a mesa de som deles, é uma coisa espetacular, né? Mas aí não tem presença do Espírito Santo de Deus, né? Aí é o perigo. É preferível o barulho e a desordem causados pelo mover do Espírito Santo do que o silêncio da acomodação religiosa. Deus muitas vezes sacode as estruturas, como sacudiu a prisão de Pedro, lá em Atos 12, né? Nós vemos ali que Herodes, ele começa a perseguição, né? Ele pega Tiago e mata Tiago, aí viu que o povo gostou, eita, olha, rapaz, o povo gostou, a gente matou Tiago, aí prende Pedro, né? Porque ele seria o próximo, depois da Páscoa, Pedro ia ser morto, né? Então começa ali, né?
essa questão do barulho, da desordem, né? Nós vemos ali que esse mover, essa desordem, esse barulho, né? Como aconteceu lá com Pedro, né? Que Deus sacudiu a prisão, lá em Atos 12, narra esse episódio, e a libertação milagrosa de Pedro. O cenário era de intensa perseguição. Herodes, para agradar os judeus, manda matar Tiago, não é isso? E aí a gente vê Paulo e Silas também soltos por um anjo. Ou seja, o barulho, né? Deus foi lá, fez aquele rebuliço, um barulho tremendo. Pedro estava ali orando. Paulo e Silas também, na mesma situação, estavam presos lá em Atos 16, estavam orando, adorando Deus, levaram tanta cipuada nas costas, todo machucado lá, mas aleluia, aleluia, né? Louvando lá, e de repente, meia-noite, aquele terremoto, aquele negócio, as portas se abrem e eles são soltos, né? Então Deus veio naquele barulho ali, fez um reboliço e salvou nossos irmãos. Então, uma desordem divina, né? Vamos dizer assim, mas que funcionou. Então, às vezes Deus traz essas desordens na nossa vida, a gente não entende, não compreende, né? E depois a gente vai, o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração, a gente vai entendendo que é Deus agindo, né? Porque Deus nos ama, Deus não nos desampara. Quando Deus nos contempla, Deus, Ele vê o sangue de Cristo sobre nós, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Não se sinta o menor, não se sinta. Se sinta o menor reconhecendo Deus, né? Claro, eu sou o menor da casa de meu pai, como aquela mulher. Senhor, não, aí Jesus falou, não é lícito pegar os pães e dar para os cachorros, né? Dar para quem não é crente e tal, os cachorros, né? Senhor, mas os cachorrinhos, né? Pega as migalhinhas lá da casa do Senhor, ela se colocando ali, né? Aí Jesus, que mulher de fé, da pílula, né? Entendeu? Aí é outra questão, você se coloca numa humildade, mas reconhecendo a soberania de Deus. Muitas vezes nós nos colocamos como menores, desprezíveis. Ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu não sou amada. Cuidado, o diabo é sujo, imundo, nojento. Ele de repente coloca na sua mente, né, que ninguém naquela igreja, aquele pessoal é falso, não sei o quê. Aí vai alimentando isso, você vai se afastando. Uma irmã liga, manda uma mensagem, nem responde. Faz educação, responda a mensagem da irmã. Não quer, fala, irmã, eu não estou muito bem não, viu? Eu não estou muito bem, ora por mim aí que eu não estou com paciência, viu? Minha paciência está esgotada, mas pelo menos avisa, que aí a irmã vai orar, né? E um dia ajudar a quebrar essas barreiras, vai lá te visitar. Então, se valorize, você é um servo de Deus, a menina dos olhos de Deus, faz parte de uma nação santa, um povo eleito. Olha que maravilha! Então dê glória, valorize, né? O Deus que te salvou, a sua salvação. Você é muito importante para Deus, você tem um significado, você foi pago um grande preço pela sua vida, então você tem valor, como diz a canção, né? A visão de Deus e o apelo à salvação. Onde o homem vê destruição e fim, Deus enxerga um novo começo. É o olhar de Deus. Deus olhou a nação de Israel. Deus podia muito bem, esse povo é duro a servir, viu? Deixa eles para lá, sai deles, né? Deixa eu ficar aqui, tomando conta aí do sistema solar, tudo, né? Do que eu criei. Eu deixo o homem aí, não quer, né? Pronto, daqui a pouco eles morrem mesmo, né? Fica aí 60, 70 anos, morre, vem outros e assim vai, tá bom demais, deixa, eu não vou mais me preocupar com ele, mas não. Deus é um Deus de compaixão, um Deus que ouviu o clamor de alguém ali, quando disse, eu me sinto um osso seco, era tão feliz em Israel, servindo a Deus, né? Fazendo lá o meu sacrifício, buscando o meu Senhor, vendo lá no templo, né, ouvindo as histórias, a palavra ali sendo ministrada, né, o que Deus fez nos nossos antepassados, e agora eu estou aqui, já estou perdido, não tem mais esperança. É aí que Deus entra, é aí que Deus age, quando esgota todas as nossas forças. Onde o mundo vê um dependente químico, um adúltero, um rebelde, Deus vê um pai de família, uma mulher de honra e um líder. Assim como viu em José, o governador,
E em Pedro, um grande líder. Quando as pessoas olham assim para você, esse daí é o Zé Ninguém, esse não dá para nada não. Quantos de nós, né, já passamos por isso? De repente os nossos pais, sua mãe, sei lá, esse menino não vale nada, esse menino não vai dar para nada não. Quantas pessoas já não passaram por isso? Os próprios pais amaldiçoando os filhos, né? E isso de repente persegue, né, na vida da pessoa. Ela sempre lembra disso. Meu pai dizia que eu não ia ser ninguém, tem muitas histórias assim, né, que as pessoas não sabem, né? Aí cria filho de qualquer jeito, né? Desprezam, falam que não vale nada, né? Mas Deus, você pode não valer nada para os outros, mas para Deus você tem um grande valor. Não se sinta valorizado, se ame, tenha amor próprio, sabe? Se ame, se valorize, né? E reconheça que você é um servo de Deus, que Ele é o teu Senhor, que Ele te salvou, que Ele está contigo em todo o tempo. Deus não desampara, Deus não esquece. Às vezes parece que Deus está tão longe. Não, Ele está tão pertinho de você, só que às vezes você não percebe, mas Ele está lá agindo, Ele está trabalhando. E num dado momento vem dar aquele start e você percebe o vale de ossos secos já não existe mais, Deus já deu vida, não é? É da vontade expressa dele salvar, resgatar da depressão, do medo e da sequidão espiritual. Não importa o que você esteja passando, o vale em que você esteja, Deus quer trazer vida. Deus quer trazer vida nesse vale de ossos secos, onde o olho humano enxerga apenas ruínas, vícios, rebeldia, o adultério. O olhar de Deus enxerga um grande exército, filhos de honra e governadores, como muitos servos do Senhor. Deus nos levantou e os fez colunas. Então Deus quer trazer vida. De repente algum vale que você tem que esteja com sequidão, confie ao Senhor, confesse ao Senhor, fale, clame a Ele, Ele vai trazer vida. Os corpos se juntaram, o Espírito, estava lá o corpo, os tendões, tudo lá, a pessoa, a carne, o olho, era só apenas robô. Esses são os robôs. Eita, profetiza. Olha, tem outra etapa aí, né? Vem o Espírito, que é o Espírito. Quando você lê na Bíblia, o Espírito minúsculo é o Espírito do homem, viu? Quando é maiúsculo, é o Espírito de Deus. Então lá fala, ora aí e tal, né? Chame o Espírito. Aí o Espírito vem e entrou naquela. Só que eles estavam com o Espírito, estava ali, né? Começou a ter vida, mexer as mãos e tal. Ei, falta alguma coisa. Ora aí. Aí vem o Espírito Santo de Deus. Glória. Da mesma sorte somos nós. Se não tivermos o Espírito Santo de Deus em nós, não há vida. Somos apenas robôs, conduzidos, sendo levados pelas vontades da carne. Mas quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós de certa forma obedecemos, deixamos que Ele conduza a nossa vida, que Ele de fato tome o centro do nosso coração, Ele vai conduzir a nossa vida. Aí sim nós temos vida espiritual, temos sintonia com Deus em todo o tempo. É igual o radinho, às vezes eu coloco o rádio, a pior coisa é você ouvir um rádio, você quer ali colocar uma sintonia, quer ouvir uma música, um hino, sei lá, e de repente chega uma hora, não é melhor desligar? Porque não dá, é aquele negócio horrível, não é? Você tem que dar uma sintonia limpa, pura, é você e Deus. Então esse Espírito Santo de Deus, ele está lá, ele recebeu a missão de nos conduzir até o último dia, em que estaremos diante do Senhor e Ele falar: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que eu vim preparar desde a fundação do mundo. É ali que termina a missão do Espírito Santo, né? Quando entrarmos na glória. Então,
o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você. Vamos centralizar a nossa vida, né, nos preceitos de Deus, naquilo que Deus estabeleceu. Leia a tua palavra, faça um devocional, busque a Deus em todo o tempo. Os dias são maus, Hoje tivemos lá na igreja a visita do pessoal do Portas Abertas, do irmão da janela 1040, né, das missões mundiais, o irmão André, né, que era um contrabandista de Bíblias, né, ele levava Bíblias, né, nos países da cortina de ferro. Esse irmão faleceu já, mas ficou, né, o trabalho dele ali, Deus salvou muitas vidas, salva. Então, mostrando a realidade nos países da janela 1040, né, lá no Oriente Médio e no norte da África. Irmãos nossos, eu vi chovendo na África, não tinha teto, não tinha nada, só as madeiras cercadas de um púlpito. Eu falava: Senhor, qual o nosso problema? O que nós temos lá na igreja? O que está faltando na nossa igreja? Quando a gente vê uma coisa daquela, eles lá, os irmãos orando, os irmãos lá glorificando e a chuva caindo. A chuva, se coloca num lugar desse, assim, imagina, você está assim, não tem teto, não tem nada, não tem microfone, né? E você está lá e está orando, e a chuva caindo, e você: glória a Deus, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és soberano, e você lá adorando esse Deus tão tremendo. E nós, com toda a regalia que temos ainda nesse país, poder, a igreja está com a porta aberta, palavras sendo ministradas, com louvores maravilhosos, lindos aqui, e muitas vezes a gente não valoriza. Eu não vou para a igreja, não. Eu estou chateado. O pastor falou um negócio lá, eu acho que ele estava falando de mim. Ou se o pastor tivesse bola de cristal em casa, né? Ele chega em casa, ele não enxerga, mas é a mulher, claro, né? Chega lá, então Deus dá a visão lá para ele. Pastor Luciano, talvez vá ouvir isso. Está aqui, deixa eu ver agora quem é que está lá. Eita, quem? Ixi, meu Deus, olha essa. Não, ele não tem lá bola de cristal, não. Entendeu? Então fique tranquilo. Ele não tem lá, né, a bolinha de cristal, não. Mas se sinta amado nesta igreja. Se Deus te colocou aqui, dê o seu melhor a Deus. Ajude o seu pastor. Seja a luz desse bairro, seus vizinhos. Que você seja um vizinho que as pessoas têm prazer de ir lá. Prazer não, é um prazer assim. Entenda o que eu estou falando? Um filho está doente, deu alguém, morreu alguém, ela chega lá: irmão, ora ali, ó, minha mãe foi hospitalizada, a ambulância passou, levou, ora, por favor. Olha só, já imaginou isso? Na rua, você está lá no seu quarto, no prédio que você mora, de repente alguém chegar à sua porta para bater, pedir oração. É isso que está faltando. Porque às vezes tem crentes que na rua, ixi, misericórdia, crente igual a esse aí? Não, Deus nos chamou para ser luz, para ser sal. Então que Deus possa te usar grandemente no seu trabalho. Fale de Jesus, compartilhe o que Deus tem feito na sua vida, convide para participar. Olha, a gente tem um projeto lá, porque às vezes a pessoa não quer vir ouvir a palavra, mas convida para o projeto. Ah, você não quer fazer o bem pro próximo? Bora, a gente tem um projeto, a gente vai, vamos lá no dia, se encontra para você ver como funciona. Pronto, aí ele vai ouvir o evangelho lá, porque na hora vocês pregam lá um versículo, né? Faz uma oração, um negócio, né? Então ali ele vai ouvir, e ele vai entender: rapaz, é mesmo, olha, rapaz, olha aqui, as pessoas aí, né? E aí vai se valorizar o que tem, e reconhecer Deus, né, como um Deus soberano, e de repente ser impactado por esse evangelho que impactou você, e você está aqui hoje. Olhe lá para trás, veja o que Deus fez na sua vida, e aí você falou: Senhor, é mesmo. Às vezes, ó, pode acontecer, viu? Como aconteceu com esse povo aqui. Eles esqueceram do que os pais deles ensinaram. Olha, meu filho, que é lá no Oriente, em Deuteronômio, lá Deus ordenou: olha, cuidado, ensina os seus filhos, né? Olha, fala assim, de Deus. Então, eles foram, os pais estavam ensinando, mas os filhos, com o tempo, que acontece como hoje. Às vezes você dá um conselho do filho, o filho não quer nem aí, não quer ouvir mais pai, não quer ouvir mãe. Por quê? Redes sociais, né? Está seguindo, alguém está sendo o pai e a mãe dele, dando os conselhos, né? Então, cuidado, quem tem filho aí, celular, cuidado. Muitas pessoas vão querer tomar o lugar de pai e de mãe,
né? E está aí colocando coisa na cabeça do menino, e a coisa vai, menino, meu filho é tão ruim, não sai de casa, mas está no quarto, está no mundo, só está o corpo lá, mas ele está no mundo, né? Então tomem cuidado. Então que Deus possa abençoá-los, né? E o desafio, né? Não importa o nível de sequidão ou o tamanho do vale, Deus é poderoso para intervir, reescrever a história e transformar ossos secos em um exército vitorioso. Deus é poderoso para mudar as próximas páginas da sua história, transformar ossos secos em um grande exército e escrever o seu nome no livro da vida, que já está escrito, né? Ele que recebe a Cristo, o nome já está, a primeira coisa, olha, quando recebe Cristo é uma bênção. Quando você abre o coração de fato para Deus, né? Você abriu o coração, os pecados ali são perdoados, na mesma hora o Espírito Santo de Deus já faz morada. Você já é uma nova criatura, e nesse momento o seu nome já, meu nome está lá, antigão lá, mas está lá, não apaga não, é o sangue de Cristo ali, ó. Vieira, Vanderlei Vieira, está lá o meu, graças a Deus, né? Então, meus amados irmãos, persista, seja fiel e não desista da caminhada. Não desista da caminhada. O Senhor, Ele anseia para aquele dia. Ele não sabe, né? Ele não sabe o dia nem a hora, só o Pai. Ele mesmo disse: Senhor, e aí quando o Senhor vem? Só o Pai sabe. Quando soar a trombeta, vai ser um momento de alegria para Jesus. É um toque diferente, é um toque que o anjo já está ensaiando lá. Imagina, o anjo está lá, sei lá, vai ser uma coisa assim tremenda. E o Jesus também fica ansioso, porque Jesus, Ele anseia para que a sua igreja, o seu povo esteja com Ele na glória. Ele quer estar lá para te receber e dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança. Olha que maravilha, eu vim preparar esse lugar para vocês, não estava te esperando, eis meu filho amado, e te dar aquele abraço. Então seja fiel, para que você sinta esse abraço do Senhor na glória. Vamos levantar, vamos cear, né? O mestre chama, vem cear, aleluia. Aleluia, que privilégio, né, irmãos? Sentar à mesa com o Senhor. O Senhor nos convidou a estarmos à mesa com Ele. Ele anseia o cear conosco na glória, na grande ceia, aquele lindo coral. Isso aqui é apenas um ensaio. Isso é apenas um ensaio aqui. A gente aqui adorando, então isso é ensaiando. A gente compor um coral maravilhoso na glória, junto com os anjos, adorando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Olha que bênção. Então estamos aqui ensaiando estar na glória, naquele grande banquete com o nosso Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Esse é o memorial, onde faz com que nós olhemos para a cruz e vemos o que Jesus passou para que pudesse nos dar vida, para que pudesse nos transformar, para que pudesse nos perdoar, né? Ele verteu sangue precioso naquela cruz do Calvário para nos dar vida, e vida em abundância. Isso é um memorial. Nós lembramos, né, de que Cristo foi crucificado no meu lugar, no seu lugar. Ele morreu para que você pudesse ter vida, porque Ele ressuscitou no terceiro dia, e nós ressurgimos com Ele também. Louvado seja o nome do Senhor. Pai bendito, ó Pai querido, te damos graças, Senhor, por estarmos em tua casa, neste banquete em que o Senhor nos convida, Pai, a cear contigo. Eis aqui este pão, Senhor. Pai, abençoa, Pai, que simboliza aqui a carne, corpo de Cristo Jesus, que ao comermos, Senhor, venha nos fazer bem, Senhor, venha trazer vida, Pai, vida e vida em abundância, Pai.